Vou comentar então o triptofano. Pegar a imagem, põe em cascata de triptofano. Porque é complicado falar assim que as pessoas consigam visualizar. Porque que é assim, o triptofano? Triptofano é um aminoácido. Vamos lá, Lutz. O que eu quero que as pessoas... Vamos colocar para prática. O que elas precisam ter na alimentação? Proteína é fundamental para formar neurotransmissores. Todos os neurotransmissores vêm de proteínas. De aminoácidos, que oriundos de proteína. Alguns aminoácidos seu corpo fabrica. Alguns aminoácidos precisam chegar no seu corpo. Esses que precisam chegar são chamados de essenciais. Seu corpo não precisando, chama de não essenciais, porque seu corpo fabrica. Triptofano é essencial. Tá conseguindo entender? Calma. Fala de novo essa parte. Vamos lá. A gente tem a proteína da carne. Só que o que a gente busca na proteína não é proteína. É aminoácido. Seriam os bloquinhos que estão dentro dessa proteína, que constituem essa estrutura de proteína. Certo. Nosso músculo é a mesma coisa. Beleza. Só que nosso corpo fabrica também aminoácidos. São chamados de aminoácidos não essenciais. Ou seja, não são essenciais de ser recebidos da alimentação. Essenciais são essenciais de serem recebidos da alimentação porque seu corpo não fabrica. Beleza. Então, você precisa ter proteína. Alguns deles, L-tirosina, por exemplo, que até cheguei a te mostrar, né, dos nootrópicos, você precisa, por exemplo, para produzir dopamina. Significa que se eu der mais L-tirosina, né, tem muita gente que pergunta, eu vou ficar mais focado? Às vezes não, mas às vezes você precisa de mais dopamina. Então, pode ser que te ajude. Aí são casos diferentes. Serotonina é produzida através de triptofano. O mesmo triptofano, também, lá no final, é que vai... Preciso que você veja, porque tem bastante coisa. Mas vamos lá. Outros... Achou, hein? A imagem tá meio ruim. Eu já sei qual imagem você tá procurando. Mas, enfim. O GABA e o glutamato, que eu cheguei a comentar bastante naquele episódio. O GABA e o glutamato são dependentes de glutamina. Precisa ter glutamina para formar esses neurotransmissores. Só que glutamina seu corpo também consegue produzir. Triptofano, seu corpo não produz. Seu corpo precisa receber da alimentação. Ele, que é o... Vamos ver se sai. Ele que é o primário, que é uma cascata bem maior, mas essa daí serve já pra gente conseguir explicar. Ele que é o primário ali para fabricar, por exemplo, serotonina. Tá vendo ali em cima? Serotonina. Mas tá vendo que é uma flechinha bem pequena? Eu vou explicar por quê. A serotonina também você produz melatonina. Eu vou entrar no assunto da melatonina, mas vou voltar para o que interessa. Tem muita gente que suplementa triptofano. Eu nunca suplemento triptofano. E eu vou explicar o porquê. Triptofano, quando você está querendo triptofano, quando você suplementa um paciente, você quer que ele tenha serotonina para, de repente, com essa serotonina, causar inapetência nele. Ele não ser tão, não vou dizer compulsivo, mas mais impulsivo, perder o controle com a alimentação. Para quê? Ele vai sentir uma sensação de bem-estar e não vai ficar buscando tantos alimentos externamente. Essa aqui é a teoria. Mas eu não gosto de usar triptofano, por quê? Tá vendo que as setas são pequenas? É que eu sei bem porque eu sei de onde eu pegou essa base. A seta é menor porque só de 1 a 5% daquele triptofano vira serotonina. A maior parcela vira quinurenina, que aí se deriva nessa via de quinurenina através de uma enzima que chama indoliamina dioxigenase. Essa enzima, ela vai derivar para 2 ácidos. Ácido quinolínico, que é neurotóxico e ele é correlacionado com a depressão, só que também fabrica ácido quinurênico, que esse ácido quinurênico vira NAD+, que é um reciclador de energia. A coisa é muito louca, só que disso, 95% do triptofano vai para essa via. Ou seja... Só que se a pessoa está inflamada, mais chances tem dela produzir o quê? O ácido quinolínico, que pode causar depressão. Então, dar mais triptofano para o paciente pode favorecer que ele tenha depressão. É quase que dá um efeito contrário, né? Se ele estiver inflamado, se ele estiver sem os cofatores. Quais são os cofatores? Magnésio, vitamina B6, vitamina B5, vitamina B3, que depende da via, né? Então, vai depender das enzimas subsequentes. E uma coisa que as pessoas erram muito, Lutz, elas falam assim, que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Muito importante o eixo intestino-cérebro porque 90% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Eu já ouvi isso. Na verdade, até 95% é fabricado no seu intestino. Só que neurotransmissores não atravessam a barreira hematocefálica pelo sangue. Porque pensa só, Lutz, se fosse assim tão simples, por que eu não dou serotonina?
Verdade. em cápsula. É mesmo, né? Entendeu? Uhum. Porque o neurotransmissor não atravessa a barreira que separa sangue e cérebro, barreira hematoencefálica. E se não entra, então como eu posso fazer com que... O que adianta se 95% da serotonina é produzida no intestino? Mas existe uma coisa, um sistema que a gente chama de sistema nervoso entérico, que é de todo o trato gastrointestinal, e aí que entra a microbiota. Ela se comunica nesse eixo intestino-cérebro através do nervo vago. Ela dá informação para lá no seu cérebro você se sentir bem. Por isso que quando a pessoa se sente mal, ela pode ter também, ela tem um eixo bidirecional. Ela se sente mal, ela também vai sentir aqui, às vezes o quê? Síndrome do intestino irritável, diarreia, a constipação. Mas ao mesmo tempo, esse efeito também é sentido subindo também. Então é uma via de mão dupla. E quem se comunica são as bactérias. E aí que entra os psicobióticos, por exemplo. Você vê que é um mapa que não termina, né? Vai para lá, vai para cá. Mas o que eu quero dizer é que esse triptofano que a gente está querendo que vire serotonina, é que o triptofano tem a capacidade de entrar no cérebro. Só que do seu consumo é só de 1 a 5%. É muito pouco para virar serotonina. Então, se auxilia justamente nas vias que são coenzimas para facilitar esse transporte, essa transformação de triptofano em serotonina. E ela é dependente de uma enzima. Que a enzima... Agora preciso lembrar. Triptofano desoxilase. Essa enzima ela é dependente desses cofatores. Vitamina C, ferro, magnésio e todo o complexo B. Depois ela vira melatonina. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!